um barulho estranho vindo do alto-falante. 2 astronautas estão presos no espaço neste exato momento. Tudo começou quando eles ouviram esse som pulsante e assustador vindo de dentro da nave. Um barulho que nem deveria ser possível no vácuo do espaço. A situação ficou tão estranha que a viagem de volta deles da Estação Espacial Internacional foi cancelada. O que era para ser apenas alguns dias no espaço se transformou em 9 meses de um verdadeiro pesadelo. Essa situação está acontecendo com os astronautas da NASA, Butch Wilmore e sua colega Sunita Williams. No dia 5 de junho de 2024, eles deixaram a Terra com uma missão: passar cerca de 24 horas viajando a bordo da nave Boeing Starliner até chegarem à estação espacial. Eles deveriam ficar lá por apenas 8 dias, trabalhando ao lado dos 7 astronautas e cosmonautas que já estavam a bordo. Depois disso, voltariam para a Terra na Starliner. Simples assim. No entanto, justamente quando eles estavam se preparando para voltar à Terra, algo estranho aconteceu. O Wilmore começou a ouvir um barulho bizarro dentro da cápsula Starliner. Aquilo soava exatamente como pulsar de um batimento cardíaco, ocorrendo em intervalos constantes e regulares. A parte mais assustadora é que o espaço deveria ser totalmente silencioso, já que não há meio para o som se propagar. Não existem átomos ou moléculas para transportar uma onda sonora, então não há som nem eco, e ninguém pode ouvir você gritar. É simplesmente silêncio total. Então não tem como esses sons estranhos estarem vindo de fora da nave. A situação ficou bem preocupante, já que o barulho simplesmente não parava. Além disso, os astronautas não conseguiam descobrir de onde ele vinha. Quer dizer, eles sabiam que vinha de um alto-falante dentro da cápsula, mas não faziam ideia do que estava causando aquilo. Então decidiram pedir ajuda aos especialistas do Centro Espacial Johnson em Houston. Antes de continuarmos, é importante saber que sons estranhos em naves espaciais não são incomuns. Lá em 1969, quando a missão Apollo 10 entrou em órbita lunar, os astronautas disseram que ouviram uma música misteriosa vindo do lado oculto da Lua. Era como um som de assobio que durou quase 1 hora. Era tão bizarro que eles acharam que ninguém acreditaria neles. Especialistas acham que o som foi causado por interferência de rádio, talvez de um campo magnético ou da atmosfera. Mas é o seguinte: a Lua não tem campo magnético e nem atmosfera suficiente para causar esses sons. Então o mistério continua. Algo parecido aconteceu em 2003. O astronauta chinês Yang Liwei estava em sua primeira viagem ao espaço, sozinho, a bordo de uma nave minúscula, quando começou a ouvir algo estranho. Parecia que alguém estava batendo no corpo da nave, quase como bater em um balde de ferro com um martelo de madeira. Mas o mais estranho era que o som não parecia vir nem de fora, nem de dentro da espaçonave. Liwei nunca descobriu o que era, nem mesmo depois de voltar para a Terra. A situação era tão estranha que deixou ele assustado, provavelmente do mesmo jeito que aconteceu com Wilmore e Williams. Mas, no caso dos astronautas da NASA, parece que eles encontraram uma resposta para o som assustador. De acordo com a equipe do controle da missão, o som provavelmente era só um problema técnico. Eles acham que é um loop de retorno de áudio entre a estação espacial e a Starliner. Então isso parece uma ótima notícia, né? Bem, não exatamente. Os problemas dele estavam longe de acabar. A questão do áudio era realmente uma preocupação para a equipe do Centro Espacial Johnson. Mas, para ser sincero, havia muitos outros problemas técnicos acontecendo com a nave deles. Mesmo antes do lançamento, os especialistas já tinham notado um vazamento de hélio pequeno, mas persistente. Isso poderia ser um grande problema porque esse gás alimenta os propulsores que controlam a orientação, a velocidade e a trajetória da espaçonave. Mas, nesse caso, os especialistas pensaram: vai dar tudo certo. O vazamento estava em um nível aceitável e representava pouco risco para o sucesso da missão. Então eles decidiram seguir com o lançamento. Mas aí as coisas pioraram. Assim que os astronautas estavam no espaço, os especialistas notaram outro vazamento de hélio, depois mais um e mais outro. No final, eles encontraram 5 vazamentos, o que deixou os gerentes da missão bem preocupados, então entraram em contato urgentemente com Wilmore e Williams. Os astronautas estavam prestes a dormir quando receberam a ordem de fechar 2 válvulas da espaçonave. Assim, a nave ficaria segura novamente e ainda teria bastante hélio para trazê-los de volta para casa. E quando acharam que tudo tinha acabado, descobriram que não era bem assim.
A Starliner também apresentou problemas no sistema de controle dos propulsores. A cápsula tinha 28 pequenos propulsores e 5 deles apresentaram problemas técnicos em algum momento da viagem. 4 dos propulsores foram consertados rapidamente, mas um deles nunca voltou a funcionar. Então, primeiro foram os vazamentos de hélio, depois os propulsores não estavam funcionando direito e agora tem esse som estranho e pulsante vindo de dentro da espaçonave. Parece que os problemas com a Starliner só foram se acumulando. De repente, ficou arriscado demais trazer os astronautas de volta para casa. É por isso que a NASA decidiu cancelar a viagem de volta deles. Na verdade, eles adiaram, estendendo a estadia de 8 dias na estação espacial para 9 meses. Até agora, a previsão é que eles voltem para a Terra em março de 2025. Mas é difícil afirmar com certeza, já que essa data já foi adiada antes. O que sabemos com certeza é que os 2 astronautas estão presos no espaço agora, esperando a espaçonave Dragon da SpaceX da NASA trazê-los de volta para a Terra. Até lá, eles estão dividindo seu lar flutuante, que tem mais ou menos o tamanho de uma casa de 6 quartos, com mais 7 pessoas. Ficar preso em um laboratório em órbita sem conseguir voltar para casa, com certeza é uma situação desesperadora e sufocante para a maioria de nós, mas parece que eles estão lidando muito bem com isso. Ambos já tinham feito 2 estadias de longa duração em órbita antes, então, apesar da saudade da família, os 2 astronautas já estão acostumados e disseram que são gratos pelo tempo extra no espaço. Antes da missão começar, a NASA também garantiu que eles entendessem todos os riscos do voo, incluindo a possibilidade de terem que ficar na estação por mais tempo do que o planejado. Por isso, tanto Wilmore quanto Williams apoiaram totalmente a nova data de retorno à Terra e têm mantido a mente ocupada lá em cima, realizando muitos trabalhos científicos. Uma das coisas em que eles estão realmente focados é cuidar da instalação de plantas na estação espacial. A equipe deles está testando diferentes técnicas para ver como poderiam ajudar as plantações a crescer fora da Terra. Descobrir como as plantas crescem no espaço e garantir que recebam a quantidade certa de água e nutrientes é realmente importante, especialmente à medida que as viagens espaciais vão cada vez mais longe, além da Lua. Muita gente se preocupa com a segurança e a saúde deles, mas não há motivo para preocupação. Eles estão completamente bem. As estadias na estação espacial geralmente duram cerca de 6 meses ou mais. Além disso, o local é bem abastecido com tudo que a tripulação precisa, incluindo comida, água, roupas e oxigênio. A NASA e seus parceiros frequentemente enviam missões com suprimentos extras para garantir que todos se sintam seguros e bem cuidados. Se o Wilmore e o William sentirem saudade de casa e tiverem um tempo livre, eles sempre podem enviar e-mails, ligar ou fazer videochamadas com a família e os amigos. A espaçonave Boeing Starliner retornou à Terra em setembro de 2024, mas voltou vazia, sem Wilmore e Williams a bordo. Ela viajou em modo autônomo após se desacoplar da estação espacial. A Starliner reentrou na atmosfera da Terra após 6 horas de viagem, usando paraquedas para reduzir a velocidade da descida antes de pousar no White Sands Space Harbor, no Novo México. O pouso foi um sucesso, mas os especialistas da NASA gostariam que tivesse acontecido como planejado originalmente, ou seja, com Williams e Wilmore a bordo. Agora, tudo que podemos fazer é torcer para que eles tenham uma viagem segura de volta para casa. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar, era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos.
Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do Sistema Solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do Sistema Solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas, ou mesmo anos, que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar.
Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Na década de 1970, os cientistas descobriram uma misteriosa anomalia gravitacional chamada de Grande Atrator. Espere, parece o meu apelido no colégio. Enfim, é um lugar no céu que atrai centenas de galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Você não poderá vê-lo porque está do outro lado da Via Láctea, a 150 milhões de anos-luz de distância. O Grande Atrator, na verdade, fica na direção que os cientistas costumam chamar de zona de evitação. Eu também tenho uma zona dessas, é o meu armário. Tem tanta poeira e gás nessa região que é impossível ver o que acontece por lá. Essa área bloqueia a maior parte da luz visível do além, mas toda essa poeira e gás não bloqueiam os raios-x e a luz infravermelha. Assim, à medida que a astronomia de raios-x se desenvolveu, os pesquisadores puderam finalmente começar a observar todos os objetos dentro dessa área, incluindo a força misteriosa que atrai tudo. Mas até agora, ninguém descobriu por que isso está acontecendo. Nossa Lua pode ser 200 milhões de anos mais jovem do que pensávamos anteriormente. Muitos cientistas acreditam que ela se formou durante uma poderosa colisão entre nosso planeta e um corpo desconhecido do tamanho de Marte. A poeira fundida e os detritos se juntaram e formaram um novo objeto, o qual chamamos de Lua. A crosta lunar provavelmente passou por um processo de solidificação por mais de 200 milhões de anos. Você sabia da existência de um oceano de magma na Lua? Os cientistas perceberam que era uma coisa real depois de terem descoberto grandes quantidades do mineral leve chamado plagioclásio. Este material geralmente cristaliza e flutua na superfície do magma. Enfim, esse material tinha 4,36 bilhões de anos, o que significa que se formou 200 milhões de anos depois que os primeiros materiais sólidos apareceram em nosso sistema solar. Assim, a teoria de que a Lua se formou durante essa gigantesca colisão caótica pode ser verdadeira.
Se você pousar na Lua um dia e deixar sua pegada na superfície, ela poderá ficar lá por 1 milhão de anos. Você também veria as pegadas de outros astronautas, embora ninguém tenha pousado na superfície lunar nas últimas décadas. A Lua não tem uma atmosfera completa, não há brisa nem nada que possa varrer a poeira e apagar as pegadas. Nós o vemos como um pequeno ponto em algum lugar distante, mas na realidade o Sol é tão grande que, se fosse uma bola vazia, poderia ser preenchida com mais de 1 milhão de terras. O Sol contém 99,86% da massa de todo o nosso sistema solar. Outro objeto enorme no nosso sistema solar é Júpiter. É 11 vezes maior que o nosso planeta. Para efeito de comparação, a Terra não tem nem o tamanho da Grande Mancha Vermelha, a enorme tempestade que assola Júpiter há mais de um século. E não está ancorada em nada sólido, já que Júpiter é um gigante gasoso. É como um enorme furacão, de forma oval, de cor avermelhada e largo o suficiente para engolir nosso planeta. A Grande Mancha Vermelha já foi 3 vezes maior que o nosso planeta, mas ao longo dos últimos séculos ela encolheu em largura, crescendo em altura. Quanto a Júpiter, este gigante gasoso é uma espécie de aspirador de pó que mantém nosso sistema solar em segurança. Ele tem uma gravidade incrivelmente forte e assim consome cometas ou asteroides que poderiam prejudicar nosso planeta. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes gasosos semelhantes a Júpiter migram da posição onde se formaram. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas-mãe. E, enquanto viajam, engolem pequenos planetas rochosos. Ou sua forte força gravitacional arremessa esses planetas para fora de seus sistemas estelares. Felizmente para nós, a força gravitacional de Júpiter não funciona dessa maneira. Se os planetas semelhantes a Júpiter ficarem longe de suas estrelas, eles manterão seus sistemas planetários seguros, protegendo esses pequenos planetas em sua órbita interna. Júpiter, por exemplo, pode alterar as órbitas de pequenos corpos espaciais que se aproximam demais dos planetas internos do nosso sistema solar. É por isso que este gigante gasoso é um bom guardião do nosso sistema solar. Há um buraco negro supermassivo que vaga pelo espaço a uma velocidade de 4.800.000 km/h e deixa atrás de si um rastro de detritos. Meu irmãozinho fazia isso uma época. É cerca de 1 milhão de vezes mais pesado que o nosso Sol e, no momento, está a 2 bilhões de anos-luz da Terra. Este buraco negro começou como qualquer outro, em sua própria galáxia elíptica com muitas estrelas ao redor. Buracos negros supermassivos geralmente se formam e permanecem no centro das galáxias, mas este escapou. Existe uma teoria que afirma que esse buraco negro é diferente, porque a galáxia onde se formou pode ter colidido com outra galáxia em algum momento no passado. Às vezes, as galáxias se fundem em uma nova quando isso acontece, mas não desta vez. Em vez de se fundir, a galáxia do buraco negro passou por outra bem maior milhões de anos atrás. Essa galáxia gigante já havia engolido algumas outras galáxias ao longo do caminho. E como era tão grande, a galáxia que cercava o buraco negro supermassivo acabou se despedaçando. O buraco negro em seu centro conseguiu fugir com algumas das estrelas próximas. Foi assim que deixou um rastro de fogo se estendendo pelo espaço ao redor. Supertempestades solares são tão poderosas que podem causar apagões em todo o mundo. Explosões aleatórias vindas do Sol causam tempestades solares, e elas podem realmente acontecer a qualquer momento. Em 2012, tivemos sorte porque a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou muito perto de nós. Acabou por atravessar a órbita terrestre. Se tivesse acontecido apenas uma semana antes, nosso planeta teria que lidar com consequências terríveis, incluindo falta de energia em todo o mundo. Explosões de raios gama são fortes o suficiente para destruir planetas. Estamos falando de rajadas extremamente fortes que ocorrem principalmente em galáxias muito, muito distantes. Se esses raios apontarem diretamente para algum objeto espacial, podem destruí-lo completamente, mesmo que estejamos falando de um planeta inteiro. A Terra está segura por enquanto, e não temos nada a temer. Uma explosão de raios gama acontece em nossa galáxia aproximadamente uma vez a cada 5 milhões de anos. Felizmente, ocorre muito longe e não afeta a vida na Terra. Isso é o que eu chamo de irrelevante, mas ainda assim assustador. Um gelo ardente é algo impossível de imaginar aqui na Terra. Porém, um estranho planeta chamado Gliese 436b é literalmente uma bola de gelo em chamas. Ele está coberto de gelo, mas ao mesmo tempo atinge temperaturas de 440 graus Celsius. Não dá para realmente ver o planeta queimar, pois há muita água nele. Devido à existência de uma forte força gravitacional, as moléculas de água são puxadas para o núcleo do planeta e agrupadas de forma incrivelmente densa. Dessa forma, elas não podem evaporar.
E é por isso que o gelo na superfície do planeta não derrete. Existem estrelas que podem mastigar outras estrelas. Esses objetos espaciais são, em sua maioria, estrelas menores com massa menor. Elas visam as estrelas mais próximas e começam a absorver seu combustível de hidrogênio para aumentar sua própria massa e, geralmente, viver mais. Uma estrela vampira adquire um azul impressionante. Também fica mais quente. Dessa forma, parece que é bem mais jovem do que realmente é. Se uma estrela, ou basicamente qualquer outro objeto, cair em um buraco negro, ficaria esticada como um espaguete. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 km que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon.
Se fosse possível esticar este cânion marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse cânion se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de cânions. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu, então agora a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado, talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido.
Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja-avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares, aí só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra.
As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem? E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. O que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor. Então, agora os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro. O cérebro, então, faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você provavelmente já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria. Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada. Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato, mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande, mas tenha em mente que os átomos são minúsculos, e a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 km acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar, a uma velocidade de quase 1.600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes da própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo, como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo, de animais correndo ao movimento de placas tectônicas.
Vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas, mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa, e nesses lugares tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras, o que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo, e os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado. Veio da galáxia Perseu, que está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol, mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano infelizmente não consegue ouvi-la. Mas além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. Afinal, elas são pequenos bolsos de ar. Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas 2 astronautas voando lado a lado não se ouviriam, mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você, sendo astronauta, esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você, mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio. Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave, e ele transmite som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som. É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando, por exemplo, um alto-falante tocando música, com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora veja um milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Bem, você provavelmente já ouviu falar de coisas como os sons do espaço, onde você pode ouvir, por exemplo, os sons feitos pelo Sol ou planetas diferentes. Como eles foram gravados? Facilmente. Esta é outra maneira de ouvir som no espaço, ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, um rádio. O rádio é a mesma forma de radiação eletromagnética que a luz. Essas ondas podem viajar no vácuo sem problemas. Os transmissores dos astronautas funcionam assim. Um astronauta diz algo a um amigo. As ondas sonoras se transformam em ondas de rádio, atingem a outra pessoa e são convertidas de volta em sons. E é assim que obtemos os chamados sons do espaço. Na verdade, nosso planeta é muito barulhento a esse respeito. Estamos enviando uma enorme quantidade de ondas de rádio para o universo. Todos os sinais de rádio que já ouvimos. É uma pena que eles viajem a apenas 110 anos-luz de distância de nós. Você está sentado em uma cafeteria em Marte, cabisbaixo, tentando não chamar atenção para si. O local está lotado e muitas pessoas estão cantando, dançando e falando alto sobre a vida em Marte. Sua bebida chega e você toma um gole. Até agora, ninguém te reconheceu. Você está vestindo uma capa com um capuz grande o suficiente para cobrir o rosto e se disfarça. Alguém acidentalmente esbarra em você e vê seu rosto. A música para, e agora todos estão olhando para você. Você não tem onde se esconder ou fugir. Você ignora os olhos maliciosos e continua bebendo sua bebida. Um velho barbudo está sentado à sua frente, maravilhado por estar na sua presença. Então é verdade, ninguém acreditava que você conseguiria, ele diz. Você não responde e continua degustando sua bebida. Todos os outros se reúnem ao seu redor. Outro homem fala: "Bem, você não vai nos contar como escapou das garras do Kraken do espaço?" Todos suspiram em choque. Ninguém jamais conseguiria contar a história do Kraken, exceto você. Seu plano era encontrar um mensageiro para levá-lo a uma nave espacial longe deste planeta. Mas é tarde demais, agora que todos sabem que você está aqui. E o mensageiro fugiu, sabendo que toda a atenção estava em você. Você retira o capuz e explica o que aconteceu.
Você está com o seu equipamento completo, pronto para iniciar a viagem ao espaço profundo. Você tem uma nave espacial projetada para manobrar através de todos os obstáculos no espaço. Você prepara o resto do equipamento e abastece. Todo mundo segue te observando, sabendo que você pode não conseguir voltar. Mas o Kraken está flutuando no espaço há muito tempo, atrapalhando os containers que trazem mercadorias. Uma pequena nave como a sua pode passar furtivamente por seu olfato e visão aguçados, mas naves maiores serão destruídas. Você assumiu a missão de encontrar este Kraken e estudá-lo. Se aprender seus modos e padrões, poderá descobrir como se livrar dele. Todos se despedem e você decola. Você sabe que tem uma longa jornada pela frente, possivelmente 3 dias no vazio do espaço. Você viu algumas imagens rápidas dele, mas ninguém sabe exatamente onde ele dorme, ou se ainda dorme. Você coloca uma música para rodar e configura sua nave para controle de cruzeiro. Faz algumas anotações e configura a câmera para documentar a si mesmo enquanto prepara tudo o que precisa. Você também tem algumas câmeras externas gravando tudo o que se move, até sensores térmicos para capturar criaturas vivas flutuando no espaço. Depois de algumas horas, você sai dos bairros seguros de Marte e entra no território hostil. Não há lugar para se esconder ou alguém para ajudá-lo. Algumas pequenas naves como a sua passam de vez em quando. Todos observam você indo mais longe até o Kraken. Você percebe muitos sinais flutuantes alimentados por máquinas avisando sobre o Kraken. As câmeras começam a gravar e você inicia a transmissão de seu diário de vídeo para a rede doméstica. Até agora nada. Está quieto e escuro. As horas passam e você está flutuando no meio do nada. Você quase sente vontade de dar meia volta, mas então percebe algo nos sensores. Você vê um grande objeto vivo nas proximidades. Então desliga as luzes e diminui a velocidade da sua nave. Você retoma a gravação e começa a falar sozinho, explicando tudo. O objeto está se aproximando cada vez mais. Você se move para o lado para evitá-lo e se agarra a uma rocha flutuante, mas ainda é impossível de ver algo. Do nada, você vê algumas criaturas brilhantes semelhantes a águas vivas fluindo juntas em um aglomerado. Em seus sensores térmicos, parecem ser objetos grandes, mas na verdade são apenas pequenas criaturas. De acordo com seus estudos, essas criaturas estão entre os principais alimentos do Kraken. Então provavelmente estão fugindo dele. Depois de alguns minutos, as criaturas flutuam para longe e você se lança e acende as luzes novamente. Mas algumas horas se passam e você ainda não vê o Kraken. De repente, um whoosh sacode sua nave e a desvia ligeiramente do curso. Você percebe que um objeto grande atingiu seus sensores térmicos e sumiu. Você continua e verifica as configurações de reprodução para ver se suas câmeras conseguiram capturar algo. Olha atentamente, mas parece que uma rajada de vento passou por você, o que é estranho porque não há vento no espaço. Você verifica os sensores térmicos e percebe que um grande objeto em forma de Kraken passou por você. Ainda está por aí e provavelmente o farejou. Seus sistemas pegaram algumas partículas de DNA e as estão estudando. Depois de um tempo, eles mostram que a pele do Kraken pode mudar de cor de acordo com o ambiente. Sua pele é grossa e composta de algum material fluorescente cósmico, nunca encontrado antes em outra criatura. O sistema continua estudando. Depois de um tempo, o Kraken sai do seu radar e desaparece. Você circula ao redor tentando encontrá-lo. As pessoas em Marte podem ver os dados e já têm informações sobre o seu tamanho e o tipo de pele. Até mesmo veem algumas imagens que você conseguiu capturar. Enquanto você continua buscando por ele, aciona os holofotes, tentando ver qualquer coisa. Suas câmeras ainda estão rodando. De repente, o Kraken muda a cor da pele e aparece bem na sua frente. Seus grandes tentáculos piscam ao redor, chicoteando detritos espaciais próximos. Seu grande olho, do tamanho de um ônibus, olha diretamente para você. Ele abre a boca e você vê camadas de dentes afiados circulando como um moedor. Tem um bico grande que pode quebrar facilmente a sua nave. Ele começa a piscar suas cores rapidamente como uma forma de aviso. Ele dispara um líquido para se mover em um ambiente espacial sem gravidade. Está se movendo em sua direção até que se lança. Sua nave tem um campo de força automático para proteção, mas não pode sustentar a poderosa mordida do Kraken. Depois de apenas alguns segundos, o escudo se quebra e sua nave desce em espiral para outro planeta. Você caiu em uma terra pantanosa. Sua nave escapou, mas não pode decolar. A análise do Kraken está pronta e mostra que ele não precisa de oxigênio para respirar e seu DNA está evoluindo.
Agora que ele pegou um pedaço do seu campo de força, pode se adaptar para criar um biocampo de força de natureza semelhante. Mas você caiu em um planeta estranho. Você coloca seu traje de segurança e observa o ambiente. A atmosfera está cheia de nitrogênio e enxofre. Você sai e anda por aí, tem gravidade semelhante à da Terra. À medida que você se aventura pelo pântano, começa a ver pequenas partículas de pele semelhantes às que sua nave capturou. O líquido abaixo de você é uma substância estranha que parece estar deteriorando seu traje, então você opta por pairar no ar. As árvores são estranhas e parecem estar vivendo da atmosfera, mas não há sinal de vida em nenhum lugar. De repente, você vê uma enorme cratera que leva ao centro do planeta. Você entra na cratera e vê algumas naves semelhantes à sua. Parece que o Kraken as tirou de curso e todas caíram neste planeta. Muitas delas parecem estar intactas, enquanto outras estão completamente destruídas. Seus sensores pegam outra leitura, detectam outra criatura morando no centro. Você tenta se aproximar. Você está fazendo de tudo para ser o mais gentil possível, mas sente o chão tremendo logo abaixo. Você se abaixa e tenta evitar as pedras caindo no alto. Um grande tentáculo aparece do nada, e depois outro, e outro. Ele se balança para fora e rasteja ao ar livre. De acordo com os estudos do seu sistema, este Kraken é 10 vezes maior, e até parece diferente. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para a comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície.
A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite, e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1.448 e 1.931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,01% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas.
O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante.
E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil quilômetros por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva, ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo, um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e ainda assim poderia conter 1.300.000 terras. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como o estar debaixo d'água, e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é 5 vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você.
Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar 1 milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera, não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então, se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto, bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma, e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida. Mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse, então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, 2 vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9.000 naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes.
Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito, pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apollo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, detritos de naves espaciais, 6 módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a 3 Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Era 7 de janeiro de 1610, quando o astrônomo italiano Galileu Galilei fez uma descoberta impressionante usando seu telescópio feito à mão. 4 luas orbitam o planeta Júpiter. Hoje em dia, você também pode fazer sua versão desse mesmo telescópio usando tubos de papelão, lentes e um pouco de supercola. Para que funcione bem, é preciso posicionar 2 lentes a uma distância correta uma da outra. Uma deve ser côncava e a outra convexa, ou seja, uma é curvada para fora e a outra para dentro. O primeiro telescópio de Galileu conseguia aumentar objetos cerca de 8 vezes. Aí ele continuou aprimorando o equipamento até a capacidade de ampliação chegar a 20 vezes. Mas vamos voltar à história principal. Quando Galileu olhou pela primeira vez para essas 4 luas de Júpiter, pensou que estava vendo apenas um monte de estrelas. Mas pouco depois, notou que esses objetos espaciais pareciam estar se movimentando de forma padronizada e levou algumas semanas para entender que não eram estrelas, e sim luas orbitando ao redor de Júpiter. Inicialmente, o astrônomo as chamou de 1, 2, 3 e 4, mas verdade seja dita, esses não eram nomes muito criativos. Como mais luas foram descobertas mais tarde, o sistema numérico usado para nomeá-las foi se tornando confuso e nada prático, então durou apenas alguns séculos. Hoje, esses 4 satélites, os maiores de Júpiter, se chamam Io, Europa, Ganímedes e Calisto. São conhecidos como luas de Galileu, em homenagem ao homem que as descobriu. A descoberta foi crucial para nosso entendimento posterior da astronomia. Antes, acreditava-se que outros objetos espaciais orbitavam ao redor da Terra, já que ela era vista como o centro do universo. Agora sabemos que há centenas de luas em nosso sistema solar. Porém, as maiores, como as descobertas por Galileu Galilei,
não são muito comuns. Uma lua é considerada grande quando é do tamanho do nosso planeta ou maior. Ganímedes, por exemplo, é maior que Mercúrio e é chamada de lua só porque orbita Júpiter. Se não, seria outro planeta, já que possui todas as características de um. Não é à toa que Júpiter possui os maiores satélites naturais do pedaço. Ele ganha de todos os planetas do nosso sistema solar, tanto em tamanho quanto em massa. Então é compreensível que puxe muitos outros objetos para perto de si. Estima-se que ele tenha quase 80 luas, sendo que apenas 53 foram oficialmente nomeadas até hoje. A primeira a ser descoberta por Galileu foi Io. O que a difere das outras é o fato de ter muitos vulcões. Trata-se do único objeto espacial que possui vulcões ativos em nosso sistema solar, além da Terra. E ganhou até o apelido de Lua de Fogo e Gelo, por causa de seus campos de neve de dióxido de enxofre. A superfície externa de Io é manchada com várias cores como laranja, preto, amarelo, branco e vermelho. Deve ser por isso que a NASA a descreveu como uma pizza gigante coberta com queijo derretido e pedaços de tomate e azeitonas maduras. Mas por causa do enxofre, essa lua não tem um cheirinho tão bom quanto o de pizza. Está mais para ovo podre mesmo. Há mais de 100 montanhas na superfície dela. Elas são muito maiores que as que vemos na Terra, algumas até maiores que o Monte Everest. Em média, essas montanhas têm 6 km e 155 km de extensão. Por causa desses vulcões ativos e da intensa radiação em Io, é pouco provável que haja vida por lá. Mas ei, pode haver outras formas de vida que ainda não conhecemos, né? A próxima da lista das luas de Galileu é Europa, a menor das 4. Ela tem o tamanho da nossa. A superfície é coberta por gelo, com um monte de crateras espalhadas aqui e ali. Por causa dessa camada externa, Europa é muito reflexiva, então é uma das luas mais brilhantes do espaço. Quanto à idade, cientistas acreditam que sua superfície tenha entre 20 e 180 milhões de anos. Já a Lua em si tem cerca de 1,5 bilhão de anos. O que fica debaixo dessa superfície de gelo é impressionante e pode até conter o segredo da vida fora da Terra. O gelo se forma ali de duas formas. A primeira é por meio de congelamento, um processo que já é autoexplicativo. O gelo aumenta à medida que o ambiente fica mais frio. O outro método é muito mais fascinante. Uma camada de água super resfriada encontrada debaixo da casca do gelo reage quando é agitada. Aí, gera cristais que causam a impressão de que está nevando ao contrário, pois eles flutuam para cima, em direção à folha de gelo sob a qual estão. Você pode recriar esse fenômeno em casa. Basta pegar uma garrafa de água purificada e colocá-la dentro do congelador. Se não tiver da purificada por perto, apenas ferva um pouco de água algumas vezes para retirar o máximo possível das impurezas dela. Como não haverá nenhuma partícula dentro, assim que estiver no congelador, ela não irá se solidificar. Mas, se você a tirar de lá e der uma boa sacudida, o impacto a fará cristalizar rapidamente, parecendo neve derretida. Pode haver água em Europa, mas há poucas evidências até agora de que exista vida nessa lua. Porém, é uma das melhores candidatas do Sistema Solar caso precisemos nos mudar da Terra. Algumas formas de vida poderiam se adaptar ali, debaixo desse oceano de gelo. Esse ambiente é muito parecido com o que encontramos nas fontes hidrotermais, que ficam escondidas nas profundezas dos nossos oceanos. A quantidade de oxigênio na atmosfera de Europa é muito pequena, mas em 2013 a NASA obteve algumas evidências interessantes, que reforçam a teoria de que há potencial para a vida ali. Ao que tudo indica, Europa está esguichando água para o espaço. Se isso for comprovado por observações futuras, pode significar que também é geologicamente ativa. E isso pode ser muito útil se conseguirmos estudar as fontes de água dela algum dia. A maior das luas de Galileu é Ganímedes, que é também a maior do nosso sistema solar. Trata-se de um objeto espacial de baixa densidade, parecido com Mercúrio em tamanho, mas com apenas metade de sua massa. Apesar disso, é a única lua com campo magnético próprio. Ele é bem pequeno e mal dá para notá-lo aqui da Terra,
já que é ofuscado pelo campo magnético de Júpiter muito mais poderoso. Outro aspecto legal de Ganímedes é que sua atmosfera contém oxigênio. Mas não se empolgue tanto, a quantidade não é suficiente para sustentar qualquer forma de vida existente aqui. Em dezembro de 2021, foi divulgado um áudio de 50 segundos gravado por uma sonda da NASA durante uma missão em Ganímedes. Para leigos, os sons eram iguais aos barulhos daquelas conexões de internet antigas de escadas, mas por causa das melodias estranhas, Ganímedes foi apelidada de Lua Cantora de Júpiter. E para fechar a lista das luas de Galileu, temos Calisto, o objeto que possui mais crateras em nosso sistema solar. O interessante sobre esse satélite natural é que sua paisagem não mudou quase nada desde que ele se formou, e cientistas ainda estão debatendo sobre o motivo desse fenômeno. A maioria dos outros objetos espaciais passa por muitas mudanças ao longo de sua existência, em razão de colisões com outros corpos do espaço. Mudanças de orientação ou velocidade, ou ainda reações químicas que acontecem em sua própria superfície. Calisto também é do mesmo tamanho de Mercúrio, mas tem densidade mais baixa. O campo magnético de Júpiter tem menos impacto aqui, já que Calisto fica mais distante do planeta gigante. Estima-se que sua superfície tenha 4 bilhões de anos. Ao contrário de Io, Calisto não é geologicamente ativa, mas cientistas acreditam que pode existir um oceano escondido debaixo de sua superfície capaz de abrigar vida. O fato de essa lua ser menos impactada pelo campo magnético de Júpiter quer dizer que ela tem níveis mais baixos de radiação. Considerando esse ambiente favorável, podemos acabar montando uma base humana lá algum dia para fazer explorações.